Saudações Bitcoiners e altcoiners, aqui é o Fabiano da BitcoinNet. Vamos fazer uma análise rápida aí do mercado de criptomoedas no dia 20 de outubro, segunda-feira. A gente viu que o mercado aí semana passada deu uma corrigida, pelo visto é a última promoção que o Bitcoin faz antes da sua alta histórica. E como a gente vai ver aqui, apesar de todo o sentimento de medo, vamos ver o que os indicadores técnicos nos dizem sobre o preço do Bitcoin. Pode ver aqui no site bitcoinet.com.br que o Bitcoin em dólares está 110.500 mil dólares, 110.500 dólares. O Ether, ou Ethereum, está um pouco abaixo de 4 mil dólares. Ou seja, essa out-season tá demorando, né? Quem tá apostando na out-season tá achando bastante estranho, mas esse ciclo aí parece que até o momento ele foi um ciclo não tão volátil comparado aos anteriores e parece que ele vai deixar o melhor para o final. Então, possivelmente aí esse Réveillon vai ser bem legal. Tudo indica que final de dezembro a gente vai estar vendo ainda coisas legais no gráfico. Como a gente pode ver, o medidor de ganância e medo está em medo, então o pessoal está com bastante receio. Aqui as altcoins, a maioria das top 100 aqui estão, exceto aqui não mostra, logicamente, o Bitcoin, que não é uma altcoin, e não mostra o Ethereum. Mostra as top 100, exceto o Bitcoin, altcoin e o Ethereum, como eu disse. Então a gente pode ver que está praticamente tudo no vermelho, tudo corrigindo, com uma outra exceção. E a gente olha também aqui no medidor de sentimento aqui da out-season, que é um indicador que nos diz se a gente está em out-season ou não. Nesse momento ele está marcando um nível muito baixo na pontuação dele. Para ser considerado a out-season, tem que estar em 75 pontos aqui, ó. Tá em 39, ou seja, tá praticamente na metade. Então, assim, a out-season não começou, as altcoins não performaram ainda tudo que podem performar, que a gente vê nos outros ciclos aí, altcoins fazendo de 5 a 100 vezes, não aconteceu isso ainda, com algumas exceções, mas no geral as altcoins não mostraram um desempenho assim multiplicador ainda. E existe ainda a perspectiva desse mês aí haver corte de juros aí. Vamos ver o que o Fed vai anunciar. O mercado está confiante, a probabilidade de ver mais um corte de juros esse mês já houve, né, esse ano, e nesse mês a probabilidade é acima de 90%, então é quase certo que vai haver. O mercado variável, seja ações, seja o Bitcoin, as altcoins, isso é positivo, aumenta a liquidez. Quanto mais dinheiro sendo impresso, melhor para quem investe em mercado variável, porque esse dinheiro migra para o ouro, para as ações, para o Bitcoin, para o Ethereum e em seguida para as altcoins. Essa é a sequência que ocorre. Então, a gente olhando aqui também outros indicadores de topo muito longe, não indica topo, nenhum indicador nenhum indicador está indicando topo. Esse aqui, o P-Cyclotop, para ser topo, essa linha laranja que tem que cruzar verde, como a gente pode ver que está muito distante. Esse outro indicador de sentimento de topo, para ser considerado o topo, ele tem que estar acima de 90, tá 72, então realmente tá distante. Como eu disse, nada está indicando topo. Vamos ver aqui outros gráficos aqui interessantes para a gente observar. Na questão que eu citei, que o ouro, ele é um ativo de reserva milenar, um ativo escasso. Ele
Em relação ao Bitcoin, aqui a gente vê um gráfico, a gente está vendo aqui, esse gráfico aqui é do Bitcoin sobre o ouro. Então a gente pode observar que o Bitcoin sobre o ouro está formando um triângulo ascendente aqui, ó, no gráfico mensal. Tendência do triângulo ascendente é romper para cima. Então a gente está chegando aqui perto dessa resistência e graficamente falando, tecnicamente a tendência é romper para cima. A gente tem também aí é, uma outra análise gráfica interessante para observar, que é o que eu tinha citado ali da questão da correlação da liquidez global, que é a quantidade de dinheiro no mundo, em relação ao ouro, em relação ao Bitcoin. Essa linha azul aqui é a liquidez global, é o dinheiro que é impresso. Então a gente vê aqui que a linha azul, ela aqui em 2025, em 2025, ali por março, abril, maio, a, a liquidez global diminuiu, ou seja, a impressão de dinheiro foi menor, aumento de juros foi maior. Pode observar aí que os Estados Unidos está com bastante juros ainda, então por isso que o Fed vai ter que cortar os juros para dar um auxílio no mercado norte-americano, né, para as empresas, para as ações poderem reagir. E observando aqui, ó, também nessa linha amarela aqui, que é o ouro, essa linha amarela que representa o ouro, logo que a liquidez global, que é a linha azul, começou a subir, observem que o ouro também começou a valorizar. Por quê? Porque o dinheiro vai para o ouro. Em seguida, aqui não está as ações, mas daí em seguida a gente tem a linha do Bitcoin, que é a linha laranja. A gente observa aqui, ó, que existe uma sequência mesmo, e existe logicamente um atraso, porque primeiro ocorre o aumento da liquidez, aumento de dinheiro circulante no mundo, depois esse dinheiro vai para o ouro valoriza, a cotação do ouro sobe, e depois a cotação do Bitcoin sobe. Então, vejamos bem aqui, ó, linha azul, baixou a liquidez, valor do ouro aqui deu uma recuada, começou a subir a liquidez, o ouro reagiu, como a gente pode ver aqui, ó. Depois a liquidez deu uma lateralizada, o ouro lateralizou, a liquidez global disparou, o ouro disparou. Inclusive a prata também, não está aqui, mas a prata também disparou. Agora vamos olhar o Bitcoin, essa linha laranja aqui, ó. Aumentou a liquidez global, como a gente pode ver, o Bitcoin valorizou, a cotação do Bitcoin subiu. Quando eu digo Bitcoin valorizou, no sentido de cotação, porque quem conhece o Bitcoin sabe que um Bitcoin vale um Bitcoin, mas em cotação em moeda fiduciária, que a gente considera aí que é o dinheiro do governo, a cotação dele subiu. Então a gente pode observar que aqui também, ó, quando a liquidez lateralizou, o Bitcoin lateralizou aqui, ó, estão vendo? Então se a gente olhar nessa disparada que houve na liquidez global e no ouro, não houve essa disparada ainda no Bitcoin. O Bitcoin está com um atraso bem considerável, ele está lateralizando aqui, ó. Inclusive a volatilidade dele tá num índice assim mínimo. Historicamente, todo mundo considera o Bitcoin e as altcoins voláteis, altcoins mais do que o Bitcoin, mas a gente vê que o Bitcoin está amadurecendo, ele não está mais tão volátil assim. Então, qual que é a tendência? Quando a volatilidade está muito baixa, é que nem uma mola. A mola está pressionada e essa mola vai saltar ou para cima ou para baixo. Como a gente vai ver aqui, a gente está vendo pelos indicadores, a maior probabilidade é ser para cima. Como aconteceu aqui no ouro, podem ver aqui, ele ficou um bom tempo lateralizando essa linha amarela aqui. E o que aconteceu
na seguida, uma subida quase que vertical aqui, ó, essa linha amarela que subiu quase na vertical, seguindo a liquidez global, que também subiu quase na vertical. E o Bitcoin tende a fazer o mesmo. A probabilidade que a gente que trabalha com análise gráfica, a gente segue a lógica, segue a probabilidade. Então, a probabilidade é que o Bitcoin siga esse movimento. Então, ou seja, que essa mola ela salte para cima e não para baixo. Ele está bem espremido aqui, está lateralizando. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico. No gráfico ao vivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O momento mais importante, na minha opinião, desse ciclo foi ontem, às 21 horas. Porque a semana nas criptomoedas fecha às 21 horas, que é o horário mundial, é a meia-noite mundial, baseado no horário universal, né? No meridiano de Greenwich. Então, assim, se o Bitcoin tivesse fechado ontem, às 21 horas, 9 da noite, no Brasil, abaixo dos 108 mil dólares, a gente não ia estar vendo aqui esse candle diário, está no semanal, mas deixa eu colocar aqui no diário. A gente não estaria vendo esse gráfico em recuperação agora. Por quê? A gente olhar aqui na sexta-feira, o Bitcoin chegou a 103 mil dólares, pouquinho acima que ele chegou aqui na sexta-feira, no dia 10, daí, né? No dia 10 foi uma correção bem forte do Bitcoin, que ele chegou a 102 mil dólares aqui. Então, na sexta-feira, dia 17, há 3 dias atrás, essa sexta-feira que passou, ele quase chegou na mínima aqui. Ele formou aqui, como a gente pode ver, um fundo ascendente. Então, um fundo um pouquinho acima do anterior, desse pavio aqui. Mas se ele tivesse fechado, como eu disse, o domingo, abaixo de 108 mil, ele não estaria recuperando agora, graficamente falando. Ele estaria provavelmente corrigindo mais. Daí sim a gente poderia se preocupar, apesar que nenhum indicador está dizendo que é topo, mas todo indicador, até que ele funcione, ele é válido. No momento que ele não funciona mais, ele é invalidado. Então, possivelmente os indicadores seriam invalidados se começasse bear market agora. Só que assim, todos os ciclos, nenhum bear market ocorreu, até onde se sabe, antes de novembro. Geralmente ocorre em dezembro. Nesse caso, como esse ciclo está sendo bem menos volátil, está sendo até um ciclo, vamos dizer, um certo atraso, é provável que em dezembro ainda, até final de dezembro, e alguns analistas dizem que possivelmente até começo do ano que vem, né, que é 2026, ele continue ainda no, no, na, no ciclo de alta, que não tenha chego ainda o bear market. Claro, eu vou ser um pouco conservador, eu considero ali, vou seguir os indicadores e vou considerar como alvo ali dezembro, final de dezembro, para realizar lucro. Claro, quando eu digo realizar lucro, não é que eu vou trocar o Bitcoin por, por moeda estatal, porque eu quero, eu vou fazer esse lucro para ter um caixa para daqui a um ano começar a recomprar de novo. Então, tem que ter caixa para recomprar o Bitcoin, que com certeza o Bitcoin é a melhor moeda. Na minha opinião, a melhor moeda do mundo para reserva de valor. E as altcoins, com certeza, vender todas, Bitcoin, realizar parte do Bitcoin para fazer caixa. Mas isso futuramente, aí vou fazer outros vídeos. Fiquei um tempo sem fazer vídeo, que eu estou fazendo mais, usando mais inteligência artificial e o mercado também meio lateralizando, nenhuma novidade. Agora, esse vídeo é muito interessante porque eu acho que hoje, dia 20 de outubro, segunda-feira, é um divisor de águas. Eu acho que agora a gente pode continuar tendo total esperança de ver aí o Bitcoin
em valores maiores. Alguns analistas dizem de 150.000 a 200.000 dólares. Os conservadores, vamos dizer assim, tem alguns que até analisam e preveem e acham muito possível acima de 200.000 dólares. Meu alvo ali fica no meio termo, em torno de 180.000 dólares. Claro que isso acompanhando os indicadores, daí, né, não tem como dizer agora, mas a cada semana que passa, vai poder ir vendo isso. Até o gráfico mais importante que eu considero é o gráfico semanal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, como o Bitcoin obedeceu e respeitou esse suporte, que a gente pode ver que tem esse suporte antigo do Bitcoin aqui, ó, que ele começou a tocar nesse suporte na metade do ano passado, em 2024. Podem ver que ele fez falsos rompimentos, pavio abaixo do suporte, mas ele não ficou abaixo desse suporte, que é a linha amarela aqui, ó. Estão vendo essa linha amarela? E um outro indicador aqui de suporte que a gente pode considerar é a média de 50 no gráfico semanal, que é essa linha azul. Observem como realmente também o Bitcoin respeitou. Todos os fundos que ele fez nessa tendência de alta aqui, ele tocou essa linha amarela, que é o suporte, e tocou a média de 50, que também se mostrou um suporte. Foi respeitado e sempre respeitado. E novamente, aqui, como a gente pode ver, eu vou dar um zoom aqui, ó. Novamente respeitou. Inclusive, agora está até acima, né? Tanto da média de 50 como do suporte aqui. Então, assim, a gente observa que ele ficou acima dessa resistência aqui, que é essa linha que eu citei dos 108.000 dólares. Fechou acima, olha aqui no domingo, olhem esse candle aqui, ó. Parece que é combinado, né? E eu vou dizer, para quem faz análise gráfica, é impressionante, porque os grandes investidores e, inclusive, logicamente, com o uso de inteligência artificial também nas operações, tudo é programado para pegar assim, ó, quem não tem base na análise gráfica fica com medo, fica no desespero, que nem aqui, ó. O que, que vocês acham que foi esse pavio aqui, ó? Esse pavio aqui, ó, que aconteceu aqui, ó. Nessas 2 semanas anteriores aqui, ó. Isso aqui é medo, isso aqui é stop. Stop sendo pego de quem estava muito eufórico, apostando na alta. Isso aqui não é só a venda como se diz, das sardinhas no desespero. Isso aqui é também stop, é trader sendo liquidado. Trader que estava apostando na alta sendo liquidado. Aí forma esses pavio aqui, porque isso aqui é que nem uma linha de pólvora. Acendeu, ela vai pegando fogo até chegar no momento ali que ocorre um enfraquecimento da venda. Mesma coisa semana passada aqui, olhem esse paviozão que formou aqui. Também stop sendo pego, medo, pessoal vendendo, desesperado. E justamente ontem fechou certinho aqui, como vocês podem ver, é impressionante, é exato. Fechou o domingo, fechou a semana acima dos 108.000 dólares, que é o suporte para a continuação da tendência de alta. E a gente vê no dia de hoje um candle verde que até o momento está positivo, fecha às 21 horas hoje, mas assim, como diz a expressão, o pior já passou. Então, agora a gente pode voltar a ficar bastante otimista. Então, na minha opinião técnica, a gente vai ver out-season ainda. A gente não viu, a gente vai ver e vai ser bem interessante. Eu penso que novembro e dezembro vai ser bem interessante para o Bitcoin, para as altcoins. Eu penso que quem não investiu dá tempo ainda dá tempo. Quem está investindo pode, na minha opinião, ficar bem entusiasmado, realmente bem motivado, porque eu acho que o gráfico vai nos mostrar aí coisas bem legais em breve. Vou estar fazendo vídeos, porque quando o mercado está muito parado, a tendência é eu não fazer vídeos assim, eu faço usando inteligência artificial.
mas daqui para frente vai ser bem interessante fazer vídeos ao vivo, assim, que eu vou gravar e mostrar o gráfico para vocês. E não foi só o Bitcoin que corrigiu, se a gente olhar aqui o SPX 500, que é a bolsa de valor norte-americana, também corrigiu, olhem só, tem uma correção bem considerável. Vamos ver aqui no diário. Olha só essa vela, que esse candle no dia 10 de outubro foi impressionante. Olha só, caiu para baixo do suporte, né? Essa linha amarela aqui é o suporte do SPX 500, que é a bolsa norte-americana. E se a gente observar, inclusive, hoje, esse candle ele está testando esse suporte que virou resistência, né? Era um suporte, rompeu para baixo. Não, a gente não está considerando aqui a média de 50, essa linha azul, a gente está considerando só para o Bitcoin, né? Aqui considerem só a linha amarela. Observem que o candle de hoje está testando como resistência essa linha de suporte, que é uma linha que também se estendia há muito tempo. Claro que o mercado de ações influencia a cotação do Bitcoin, das altcoins. O mercado de ações de tecnologia, aqui vamos dar uma olhada também, ó. Ele está mais forte, e isso é bom porque o Bitcoin ele é considerado por muitos um ativo tecnológico, então o mercado de ações tecnológicas influencia muito diretamente o Bitcoin, e ele rompeu aqui, como a gente pode ver, rompeu essa resistência, que era o suporte, rompeu para baixo, mas hoje pelo menos está acima dessa resistência aqui, que é a linha amarela. Então, isso é positivo para o Bitcoin, ó, mercado de tecnologia reagindo mais forte que o mercado de ações convencional dos Estados Unidos. Inclusive o ouro também, ó, o ouro ele deu uma corrigida aqui, ó, porque o ouro está na alta histórica, ele deu uma corrigida bem considerável no dia 17 e hoje está recuperando. Então, pelo que a gente viu aqui, tudo indica, inclusive faltou uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é a questão do RSI, no que diz respeito a topo histórico. Se a gente olhar aqui no gráfico mensal, que é um indicador que eu sigo também, além dos que eu mostrei para vocês, estão disponíveis no site bitcoinet.com.br, tem esse indicador aqui, o gráfico mensal, BLX. Se a gente olhar agora, vamos atentar para o RSI, que é aqui embaixo, ó. Observem que não aconteceu, nunca aconteceu até o momento, um topo histórico que não atingisse ali os 90 pontos, ó. Alguns acima até, né? Mas até eu fui conservador e tracei uma linha descendente aqui, ó, dos topos no RSI. Então, tecnicamente falando, nesse indicador, considerando o RSI em sobrecompra, como indicador de topo, o Bitcoin teria que chegar aqui, ó, próximo aos 90 pontos. E se a gente olhar o Bitcoin agora, está em 67 pontos, não chegando a 70 pontos. Então, assim, também é um indicador que nos mostra, nos reforça, juntamente com os outros, que a gente deve ainda, final do ano, tá vendo o gráfico subindo, a cotação do Bitcoin subindo, alt-season acontecendo, e quem sabe a gente veja o Bitcoin a R$ 1 milhão ainda nesse ciclo. Eu creio ser bem possível. Coloquem nos comentários o que vocês acham aí. O que vocês acham que chegamos no topo, que agora vai reverter, que a gente vai para agora o ciclo de baixa, que não vai ter alt-season. O que vocês acham? Ou vocês acham que realmente tudo indica que, que o topo que o topo chegará ainda, que ocorrerá alt-season? E o que vocês estão fazendo? Estão vendendo? Estão comprando? Não estão fazendo nada? Estão só observando? Deixa aí nos comentários que é bem interessante ver a opinião de vocês também. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.